Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o pastor e professor de teologia Gabriel Alencar e nessa semana eu ia gravar alguns vídeos, estava preparado, tudo organizado na minha agenda para gravar alguns vídeos específicos, mas eu recebi uma pergunta que ela já aconteceu algumas vezes aqui no canal, que é com relação às áreas da teologia. Você sabe que quando a gente pensa em teologia, a gente está falando sobre distintas áreas. E eu falei, quer saber? Eu vou gravar um vídeo sobre áreas da teologia porque isso é um conteúdo necessário, fundamental para todo mundo que deseja conhecer um pouco mais sobre teologia. Bom, quando a gente pensa na área de teologia, a gente tem que pensar em algumas coisas. Igual diversas áreas do estudo, você vai perceber que muitas áreas do estudo têm essa terminação, logia, né? Isso vem do grego e significa discurso ou estudo sobre. E teologia, ou seja, teo vem de theos, que é Deus, significa então o estudo sobre Deus, ou o estudo sobre aquilo que pode ser conhecido a respeito de Deus. É daí que vem essa terminologia, teologia, tá? E aí o que acontece? A teologia é uma coisa com que a gente lida há milênios de anos. Imagina que no decorrer da história da igreja, e se a gente está falando apenas da história da igreja de Cristo para frente, a gente está falando de 2000 anos lidando com o mesmo livro por milhares, milhões de pessoas distintas, em épocas diferentes, com conceitos culturais diferentes, com ambientes, linguagens diferentes. E tudo isso foi construindo uma série de compilados de estudos. E com o decorrer do tempo, esses estudos sendo aglomerados, somados, eles acabam se bagunçando se a gente não criar algum tipo de divisão, de sistematização desses conteúdos. Se a gente não criar uma espécie de seleção de áreas, a gente acaba tendo muita dificuldade de lidar com todas as questões teológicas. Mas não apenas isso. Teologia é tão amplo que você tem que pensar nela mais ou menos como você pensa em medicina. Sabe que quando alguém vai fazer medicina, ele termina a faculdade e depois ele escolhe uma área de especialização. Ah, eu vou para oncologia, eu vou para neurologia. Ele precisa focar em algumas áreas específicas e na teologia não é diferente. Como o campo teológico é uma coisa muito grande, é muito raro você encontrar um teólogo que ele seja perito em todas as áreas. Na verdade, nos dias atuais, eu colocaria apenas o Carson como um cara assim. Carson, se você for procurar os conteúdos sobre ele, é um cara que você vai procurar D.A. Carson, D.A. Carson, tá? E na atualidade, talvez ele seja o teólogo mais completo nas distintas áreas, mas isso é uma exceção. Geralmente os teólogos, eles dedicam a sua vida a uma área específica. Então, por exemplo, F.F. Bruce, N.T. Wright, são caras que atuam bastante na área da história. E o N.T. Wright também tem uma pegada paulina, ele também estuda bastante Paulo. Se você olha para Gordon Fee, por exemplo, você vai ver que ele tem um foco de teologia pentecostal. Se você olha para MacArthur, ele é um teólogo sistemático e principalmente reformado, porque é muito difícil um teólogo conseguir abraçar todas essas áreas. Por isso que existem essas divisões. Então, por exemplo, eu tenho uma dedicação de tempo maior ao estudo da teologia, ou estudos teológicos do Novo Testamento. É aí que a maior parte da minha teologia se desenvolve e acaba que você tem que ter um conhecimento geral de tudo, mas é impossível saber tudo sobre tudo. E é por isso que vem a questão das divisões de áreas teológicas. Mas como essas áreas se dividem e o que elas são? Bom, quando a gente pensa nessas divisões das áreas da teologia, tem pessoas que dividem em 4 áreas, pessoas que dividem em 5 e pessoas que dividem em 7 áreas, tá? Para ficar mais fácil, vamos usar a divisão de 7, porque tanto a de 5 está dentro da de 7, quanto a de 4 está dentro da de 5. Então vamos partir da de 7, que ela é um pouco mais específica, mas ela acaba tratando todas essas divisões da teologia. Então quais são essas divisões? A teologia ela é dividida da seguinte forma: teologia sistemática, teologia bíblica, exegética, histórica, pastoral, aplicada e filosófica, tá? E talvez de algumas dessas, elas são um pouco intuitivas. Por exemplo, teologia filosófica, obviamente, ela tem a ver com filosofia. Teologia histórica, obviamente, ela tem a ver com história. Mas as outras parecem que ficam um pouco mais complicadas da gente entender. Por isso que eu vou fazer algumas distinções aqui. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu faço uma distinção mais clara entre teologia sistemática e teologia bíblica. Eu vou colocar esse vídeo aqui no card, se você quiser se aprofundar um pouco mais nessas duas áreas que eu acredito que são primordiais. Depois você dá uma conferida nesse vídeo aqui. Mas, além disso, essas 7 áreas. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, então. Então, depois que a igreja passou a estudar teologia e
coletar essa série de compilados sobre a Bíblia, os escritos, e a história foi acumulando escritos, ela viu a necessidade de sistematizar, de separar em áreas. E essas áreas, elas falam um pouquinho sobre qual é a abordagem ou qual é o tipo de pergunta que aquela área está respondendo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, vamos falar sobre teologia sistemática, que foi a primeira que eu citei. Quando a gente pensa em teologia sistemática, você tem que ter em mente que a gente está pensando em uma coisa como base, a gente está pensando em doutrina. A gente está pensando em dogmas e doutrinas. O que significa isso? Significa regras de fé. Tem a ver com aquelas coisas que definem os pilares da fé. Quais são as afirmações categóricas que acabam construindo a solidez, a solidificação do cristianismo. E como é que a gente expressa isso por meio de doutrinas, tá? Então, dentro da área da teologia sistemática, o teólogo sistemático está preocupado com a formulação de doutrinas. É daí que você vai ter uma série de livros de teologia sistemática. Eles geralmente são camalhaços grandes. Eu vou pegar algum aqui para dar um exemplo. Por exemplo, esse aqui, ó, olha o tamanho, né? Teologia sistemática, essa daqui é do Franklin Ferreira e do Alan Myatt. É uma teologia, inclusive, escrita pensando no cenário américo-latino, né? Mas tem uma menorzinha, por exemplo, a do Gruden. Essa daqui é menorzinha, do Wayne Gruden. Então, esses livros, eles estão pensando em doutrinas, tá? Se você abrir eles, você vai perceber que eles são divididos em tópicos muito claros. Então, ó, a doutrina da palavra de Deus. E aí dentro disso tem subtópicos, né? Autoridade e inerrância da Bíblia, clareza, necessidade e suficiência da Bíblia. Então, o que é a doutrina sobre a palavra de Deus? Parte 2, a doutrina de Deus. E aí vai falar sobre o caráter de Deus, atributos de Deus, trindade, criação, providência, oração e por aí vai. Doutrina do homem, parte 3, né? Vai falar sobre a criação do homem, o ser humano como homem, o pecado está dentro da doutrina do homem. A doutrina de Cristo, quem é Cristo, a expiação, ressurreição e ascensão. Então são coisas que compõem aquilo que são afirmações claras do cristianismo. É isso que doutrina sistemática lida. E geralmente ela é a mais buscada. Quando a gente pensa em teologia, é muito natural que a primeira coisa que a gente pense é teologia sistemática, tá? A segunda que a gente tem é a teologia bíblica. E a teologia bíblica, ela é uma teologia um pouco mais recente. O que acontece? Depois da reforma, muita gente pensou em teologia, principalmente nos termos de teologia sistemática. Então várias pessoas começaram a compor livros de teologia, no sentido sistemático da coisa. E aí é onde vão surgir principalmente essas doutrinas que ficam mais claras como soterologia, é a doutrina da salvação. Ou seja, o que a gente pensa sobre salvação teologicamente. Isso está dentro de teologia sistemática. E aí tem o calvinismo, o arminianismo e por aí vai as outras distinções que a gente tem sobre salvação. Só que muita gente começou a olhar para a Bíblia como se fosse um texto-prova, do tipo assim, eu vou pegar vários versículos picotados, vou juntar eles para provar que essa doutrina existe. E esses versículos muitas vezes são analisados fora de contexto, analisados com o que a gente chama de texto-prova. Eu também tenho um vídeo sobre texto-prova, eu vou deixar ele aqui no card se você quiser ver, ele depois também é sobre esse tema. E o que aconteceu é que começou a acontecer uma desonestidade com relação à construção da teologia. Porque se eu começo a pegar uma série de versículos isolados para provar a minha doutrina, então eu já não estou fazendo teologia sistemática. E é nesse contexto que vai surgir a teologia bíblica. Qual que é a diferença daí? A teologia bíblica, ela serve como tópicos maiores. Como é que um tópico ele foi se desenvolvendo no decorrer da Bíblia? Então, por exemplo, eu posso dizer sistematicamente o que é o pecado. Teologia sistemática responde isso. Mas eu posso dizer biblicamente o que é o pecado. Como é que o pecado começou no Gênesis e ele foi progredindo e se desenvolvendo? Como é que esse tema específico ele desenvolveu no decorrer da revelação bíblica? E a gente também tem livros sobre teologia bíblica. Então a diferença da bíblica é que a gente não olha para temas individuais, a gente olha para o desenvolvimento da revelação bíblica. E tem vários livros sobre introdução à teologia bíblica. Vou dar um exemplo de um deles que eu acho que eu já mostrei aqui também, que é esse aqui, ó, do Graham Goldsworthy, Introdução à Teologia Bíblica, tá? Mas tem vários outros, tem do Gerardo dos Vos, que é muito bom também, e do John Goldingay, também é bem bacana. Mas eu gosto bastante desse aqui como uma introdução à teologia bíblica. Depois a gente tem a teologia exegética, e talvez aqui é onde a gente cria um pouco de dificuldade. A palavra exegética vem da palavra exegese. E o que ela significa? Significa que eu estou esmiuçando o texto. Essa é a ideia de exegese. Eu estou olhando para o texto e eu estou interpretando o texto, mas não apenas interpretando no sentido de eu entendo o que está acontecendo, mas quem lida com teologia exegética precisa entender funções sintáticas, morfologia, verbos, advérbios, preposições, precisa entender de linguagem, e aí a gente está falando sobre grego e hebraico, principalmente.
as línguas em que a Bíblia foi escrita, grego, hebraico e aramaico, tá? Geralmente, quem lida muito com teologia exegética vai saber essas línguas. E dentro da teologia exegética, tem uma área que é chamada de hermenêutica. E, inclusive, eu tenho vários vídeos sobre interpretação bíblica que estão dentro dessa teologia exegética. Então, quando você ouvir teologia exegética, você já pensa em uma pessoa que lida com textos originais. Uma pessoa que ela vai lidar, por exemplo, com a tradução da Bíblia, ou que ela vai lidar com a interpretação dos textos como eles foram escritos no grego, no hebraico, no aramaico e assim por diante. Depois a gente tem teologia histórica. O que é teologia histórica? Tem a ver com como o decorrer da história do cristianismo desenvolveu teologia. Então, assim como a teologia bíblica, a gente tem o desenvolver de alguns tópicos, por exemplo, o reino de Deus. O reino de Deus ele tem um desenvolvimento de Gênesis e Apocalipse. Pecado tem um tipo de desenvolvimento. Homem, alianças e assim por diante. A gente também tem que pensar teologicamente no sentido histórico. Como é que a história da igreja, ela discutiu alguns temas, ou como é que ela produziu teologia no decorrer da história. Então, quando você olha para a história, você vai dividir, por exemplo, a história em diversas áreas. Eu tenho a patrística, eu tenho os pais da igreja, eu tenho a teologia medieval, eu tenho a teologia reformada, eu tenho os puritanos. São eras da igreja que você vai perceber nuances teológicas no decorrer dessas eras. Inclusive, tem um outro box sobre isso bem legal, que é esse aqui. Os Heróis da Igreja. São 5 livros, por exemplo. Não sei se vai dar para ver daí, mas, por exemplo, ó, eu tenho a divisão das eras da igreja. Eu vou ler aqui para vocês. Era número 1, era primitiva, era medieval, era da reforma, era moderna, era contemporânea. E a gente vê como no decorrer da história, cada um desses teólogos dessas épocas fizeram teologia. É aí que se encaixa a teologia histórica. Você percebe que todas elas se complementam, elas não são inimigas. Elas se ajudam. A bíblica ajuda a teológica ajuda a bíblica, a histórica, ela vai me dizer assim, peraí, eu não tô louco, alguém já interpretou desse jeito no passado, alguém já viu as coisas desse jeito no passado e assim por diante. Então já foram 4, né? A gente tem a teologia pastoral, tá? E tem gente que diferencia essas duas teologias ou não, pastoral com aplicada, que são 2 áreas que eu falei. Teologia pastoral tem a ver com a questão prática. Como é que a gente coloca no dia a dia a teologia para o crente? Isso tem a ver com teologia pastoral. No sentido de ensino, de aplicação, se você já está acompanhando o canal, você já sabe o que é aplicação. Aplicação tem a ver com eu pegar as verdades bíblicas e trazer para a vida prática. É nessa área que vai entrar a teologia pastoral. Dentro da teologia pastoral, tem gente que coloca dentro e tem gente que coloca separado. A gente tem a teologia aplicada. Quando a gente pensa em teologia aplicada, a gente está indo além do contexto igreja. Teologia aplicada também tem a ver com teologia na prática, mas ela vai ter contatos com cultura, ela vai ter contatos com fora do ambiente religioso. E é por isso que tem gente que faz a distinção entre teologia pastoral e aplicada e tem gente que não faz. Porque, sendo bem sincero, quando você pensa no evangelho, o evangelho ele não é restrito às paredes. Então, um pastor fazendo teologia pastoral, ele não deve pensar só no sentido de pastorear, de tipo assim, vou cuidar a religiosidade dessa pessoa ou o desempenho religioso dela dentro dessas paredes, mas eu vou cuidar para que aquele evangelho que ela receba, ela consiga colocar em prática na sociedade. Então, por isso que tem gente que não distingue teologia pastoral de aplicada. Para mim, sinceramente, não faz muita diferença. As duas têm a ver com áreas práticas. Alguns dão 2 nomes para dizer uma é mais restrita ao âmbito religioso e outra é mais expressa de forma cultural e social. Outros colocam as duas no mesmo lugar e dizem assim, isso aqui tem a ver com a prática teológica no dia a dia. E a última área, porque eu falei, né, pastoral e prática juntas, e a última é filosófica. Também tem gente que pega a teologia filosófica e coloca em todas essas áreas. Por quê? Porque para você fazer qualquer uma dessas áreas de teologia, por exemplo, se eu for fazer teologia sistemática, para fazer teologia sistemática, eu preciso necessariamente de alguns pressupostos que eles são de teologia filosófica. Eu preciso pensar filosoficamente enquanto eu faço as outras áreas da teologia. Mas tem gente que dedica mais tempo a esse tipo de pensamento teológico. Então, no decorrer da história da igreja, principalmente no século XVIII, XIX e XX, a gente tem uma galera que eles são chamados dos teólogos holandeses, também chamados de neocalvinistas, que eles têm uma ênfase maior ainda nessas últimas áreas que eu falei, aplicada, pastoral e filosófica, que tem a ver com refletir sobre tudo aquilo que está sendo produzido e pensar de forma filosófica e prática sobre tudo isso. Então eles têm uma ênfase um pouco maior em teologia filosófica, como Herman Dooyeweerd, ou como Herman Bavinck, apesar dele ser um teólogo sistemático, você vai ver que ele lida muito com filosofia. Até filósofos como que são até
Você não entende muito bem qual que é o nível do cristianismo, mas Soren Kierkegaard, por exemplo, entre outros. A gente está lidando com filosofia de alguma forma. Até se você voltar lá para os primórdios da igreja, os pais da igreja, eles pensavam de forma muito filosófica também. Eles não pensavam só em teologia, mas eles refletiam naquilo de forma filosófica, considerando o homem, a filosofia, o raciocínio por trás daquilo. Então tem gente que não separa essa área teologia filosófica, porque de certa forma ela acaba tocando todas as outras áreas também. Então basicamente, por isso que se separam em 4, 5 ou 7 áreas. Quem separa em 4 vai dizer que existe sistemática, bíblica, histórica e pastoral ou aplicada. E a exegética vai tocar em todas elas. Quem separa em 5 vai adicionar a isso a exegética, sistemática, bíblica, histórica, pastoral e exegética. E quem separa em 7 vai adicionar a essas 5 as outras duas, aplicada e filosófica, que muitos vão dizer que essas outras duas, de qualquer forma, estão sempre tocando nessas outras 5 áreas. Bom, então se você não sabia sobre a distinção dessas áreas da teologia, talvez você nunca tinha ouvido isso ou você tinha dúvidas sobre isso, eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado para que fique mais fácil tanto de você organizar os seus estudos, quanto de pensar teologicamente, e até se você está começando essa jornada teológica, projetado tipo assim, eu quero dar mais foco nessa área ou naquela. O ideal é que você tenha pelo menos um bom equilíbrio de todas essas áreas, para depois começar a pensar um pouco mais em que áreas você vai se aprofundar mais. Eu, particularmente, gosto muito da teologia aplicada, né, ou pastoral, teologia sistemática e da teologia do Novo Testamento, que faz parte da teologia bíblica, mas ela é um pouco mais restrita ao Novo Testamento em si. Mas você pode gostar de várias outras, como por exemplo exegética e por aí vai. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Te vejo no próximo vídeo.